Tem uma célebre frase que é acreditada a Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que diz, abre aspas, nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Benjamin Franklin viveu de 1704 até 1790, e 3 séculos depois a frase dele segue absolutamente atual. Pagar tributo é uma obrigação legal, não tem para onde correr, e essa, se já é uma pauta centenária nos Estados Unidos, aqui, em solo verde e amarelo, o tema tributação é ainda mais complexo. Pagamos muito e recebemos pouco. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro trabalha em média 150 dias dos 365 do ano somente para pagar tributo. Ou seja, de janeiro a julho é tudo para o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, vai depender aí do tributo. Só a partir daí que dá para dizer que o dinheiro do nosso trabalho está indo para o nosso bolso. Estamos entre os países com mais alta carga tributária, oscilando ali pela 7ª posição. A gente está atrás de países que têm cargas ainda maiores, como é o caso da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Porém, o cenário ele se agrava quando a gente avalia que do muito que a gente paga, a gente obtém muito pouco retorno. No mesmo trabalho do Instituto, o Brasil ficou em último lugar entre as 30 maiores economias do mundo em retorno ao contribuinte. Ou seja, para avaliar esse retorno, o estudo então ele usou índices de qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, IDH, taxa de educação, criminalidade, etc. Ou seja, a gente cobra como a Dinamarca, como a Suécia ou como a Noruega, mas acho que a gente vai concordar que a nossa educação, a nossa qualidade de vida, a nossa segurança, a nossa saúde e tudo mais que seria obrigação do governo não está à altura. O episódio de hoje, o nosso 27º episódio, tem o título de Tributo e Protagonismo. A tributação vai ser o pano de fundo para, na verdade, nós falarmos um pouquinho da nossa atuação como produtores e cidadãos, cobrando, participando e usufruindo um pouco mais sobre o retorno que tanto precisamos para a nossa atividade. E para isso a gente vai precisar ser protagonistas. Eu me chamo Ney e junto comigo nesse projeto está a Vanessa. A gente é médico veterinário, somos produtores rurais e o nosso objetivo com o Mais Ouvir no podcast é promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Acho que com a introdução nós já conseguimos deixar claro a nossa insatisfação com o sistema tributário brasileiro, né? O Brasil, que por um lado é uma terra abençoada, com um bom solo, um bom clima, por outro lado é um cemitério de empresa. Com todo um cenário institucional complexo e desfavorável, a tributação e a burocracia são gigantescas. Muitas vezes elas são confusas, complexas e ainda são passíveis de fiscalizações subjetivas. Como se já não bastasse, além de tudo isso ainda dá uma insegurança. Por quê? Porque no meio do jogo a regra está sempre mudando. Bom, se isso já está claro, a pergunta-chave é o que fazer diante disso, saindo agora do contexto mais amplo e entrando na nossa atividade, a ovinocultura. O objetivo desse projeto, dessa série de podcast, é pegar os principais assuntos da nossa atividade e conversar sobre ele, de uma forma bem simples, introduzindo os temas para estimular o debate, para gerar questionamentos, para criar um ambiente que permita que o produtor compreenda minimamente sobre aquele tema e assim tenha conhecimento e até seja estimulado para posteriormente aprofundar cada questão. Falando de tributos e sabendo, como bem disse o Benjamin Franklin, que deixar de pagar não é uma opção, afinal ele é tão certo quanto a morte, o que nos cabe fazer são 2 frentes que estão interligadas. A primeira é entender melhor do que a gente está falando, ou seja, nos capacitarmos sobre o tema. A segunda frente é a nossa atuação como cidadãos, de não apenas entendermos o tema, mas participarmos mais ativamente, de forma coordenada, cobrando autoridades, votando melhor, articulando, exigindo e usufruindo de retornos, atuando em prol da nossa atividade e da nossa classe. Esse é o gancho, a conexão que a gente vai precisar alcançar. Só assim a gente consegue ter um mínimo de retorno sobre o muito que a gente já paga, amenizando assim essa chaga do brasileiro de pagar muito e receber muito pouco. O nosso objetivo então é conhecer as regras do jogo para a gente poder jogar melhor. Se a gente quisesse jogar basquete, a gente precisa conhecer minimamente as regras do basquete. Se a gente quiser jogar futebol, a gente precisa entender minimamente as regras do futebol. Senão a gente vai correr o risco de no meio de uma partida pegar a bola com a mão e o juiz marcar pênalti. Tem uma característica, né? Basquete, futebol, essas coisas a gente pode optar por querer ou não jogar.
tributo a gente não tem essa opção, ou seja, a gente precisa entender. Vamos conversar um pouquinho sobre tributação de uma forma mais ampla. Tributação é a principal fonte de receita de um estado, ou seja, é da onde o estado brasileiro, as unidades federativas e os municípios obtêm boa parte das suas receitas, obtêm o seu dinheiro. E existem 3 tipos de tributação. Elas podem ser por taxa, por contribuição ou por impostos. Aqui, na maioria dos casos, já gera uma confusão em achar que tributo e imposto são as mesmas coisas. É comum a gente utilizar tributo e imposto como sinônimo, mas imposto é uma forma de tributação, assim como a taxa é outra forma e contribuição é a outra forma. E cada uma vai ter uma característica. Vamos falar um pouquinho sobre isso para tentar entender a diferença entre essas 3 tributações. Vamos começar por taxa. Taxa é um tributo que é sempre, e aqui a palavra é sempre, relacionado diretamente a determinado serviço específico. Ou seja, a taxa ela vai ter que ter uma finalidade determinada. Quem está ouvindo aqui pode lembrar, por exemplo, da taxa do lixo, da taxa de iluminação pública, taxa de fiscalização, taxa de expedição de algum determinado documento. Ou seja, a arrecadação, o dinheiro cobrado, vai estar atrelado a um fator e não pode haver desvio dessa finalidade. Se alguém pagar a taxa de fiscalização, aquele valor vai ter que ser usado para executar a fiscalização. Notem que a finalidade já está determinada. Por exemplo, a prefeitura recolheu o tributo da taxa de lixo, normalmente que vem junto com o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, e um é uma taxa e o outro é um imposto. Depois a gente vai falar sobre imposto. E lá vai estar especificado, por exemplo, recolhimento e destinação do lixo residencial tantas vezes por semana. Essa taxa vai ter que ser usada exatamente para isso. Ao risco de, caso não aconteça a coleta, é passível até de devolução, improbidade administrativa, etc. e tal. Não pode o executivo pegar o valor da taxa do lixo e colocar em outra área. Por mais nobre que isso seja, por mais necessário que isso seja, eu vou usar o valor da taxa do lixo para a saúde. Não pode. A taxa é sempre vinculada à finalidade que ela foi criada. Se ela foi criada como taxa do lixo, é para recolher o lixo e destinar o lixo. O segundo tributo é a contribuição. E a contribuição é parecida com a taxa na questão do atrelamento a algo específico, embora com um pouquinho mais de liberdade. E a grande diferença entre elas é que na contribuição, esse retorno, essa finalidade, ela pode ser concedida antes ou depois da gente pagar a contribuição. Então, diferente da taxa que tem algo mais momentâneo, algo mais pontual, a contribuição tem essa característica de poder ser antes ou depois. Um exemplo clássico da contribuição é a contribuição social, que a gente chama de previdência, que é paga hoje, a gente vai pagando e a gente só vai receber esse benefício lá na frente quando a gente se aposentar. Notem que assim como era na taxa, na contribuição a gente ainda tem uma vinculação, a gente está pagando por um objetivo específico, por algo já determinado. Eu estou pagando a minha contribuição social para no futuro eu poder me aposentar. Então a vinculação ela ainda está presente. O que muda é que ela não é tão momentânea. O terceiro tributo é o imposto. Nesse, o fator gerador é um fenômeno econômico independente de qualquer atividade, então não tem relação, não vai ter mais vínculo. E o imposto ele pode ser direto, que são aqueles que incidem sobre a renda ou o patrimônio, e aí a gente já deu um exemplo, por exemplo, o IPTU, imposto direto que vai incidir sobre um patrimônio, sobre um imóvel, e um imposto direto sobre a renda é o famoso imposto de renda. Para dar um exemplo sobre imposto indireto, que são aqueles que acontecem nas transações econômicas, a gente tem o temido e falado ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Outro exemplo de imposto é o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que todo mundo que tem carro tem que pagar. Tem muita gente que confunde achando que, como esse é um imposto relacionado a veículo, ao carro, o valor deveria ou deve ser destinado para asfaltar, para melhorar a estrada ou coisas relacionadas aos veículos. Mas agora a gente já viu então que no imposto esse atrelamento, esse vínculo, ele não existe. O imposto ele não tem vinculação, ele dá mais liberdade para aquele que está arrecadando definir como ele vai usar. Agora que a gente já viu as 3 formas de tributação, através de taxa, de contribuição ou de imposto,
a gente não precisa dizer que esse imposto que não tem vinculação é o tipo de tributo que os políticos mais gostam. Afinal, ele não precisa ser destinado para algo específico. Eles vão ter maior liberdade para fazer essa definição. O político, então, adora imposto. E são sobre os impostos que sempre recaem mais olhares e resulta que imposto é o tributo que tem maior arrecadação. Ao passo que, por exemplo, a arrecadação de taxa é a menor. E a gente já sabe que taxa, então, é menos interessante exatamente porque ela tem essa vinculação direta. Vai ter tributo que é federal, ou seja, da União, vai ter tributo estadual e vai ter tributo municipal. Para todos eles é preciso uma lei, uma legislação que vai dar o amparo legal. Em regra, tributo só pode ser criado por lei. Bom, acho que a gente já fez um apanhado geral sobre tributo, de uma forma bem superficial e simples, e claro, ainda mais se tratando do Brasil, sempre tem vários e vários detalhes e poréns que quem quiser se aprofundar vai ter bastante material aí. Mas voltando ao que nos interessa, afinal esse é um podcast sobre ovinocultura, e tu que está me ouvindo aí já deve estar estranhando que eu não estou falando sobre ovelha, vamos lá. Enquanto eu falava sobre taxa, sobre contribuição e sobre imposto, que são os 3 tipos de tributos, lembraram de algo relacionado ao nosso meio? E lembraram que a gente combinou que o objetivo do nosso episódio era conhecer melhor as regras para jogar melhor, ter mais e melhor atuação e, consequentemente, um retorno melhor sobre muito que a gente já paga? Vamos usar um exemplo de cada uma das tributações, agora puxando para o nosso tema, para ficar mais claro como a gente pode usar melhor elas. O primeiro tributo que eu quero falar é sobre a contribuição. E o exemplo de contribuição presente no nosso meio que eu queria trazer hoje para o nosso podcast é o Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar é mantido através de um tributo em forma de contribuição que o produtor rural paga. E, em contrapartida, tem direito a receber, ou já recebeu, aquilo que o Senar se propõe. Nesse caso, a contribuição é direcionada à realização de ações educacionais, de formação profissional rural, assistência técnica e promoção social, contribuindo para o desenvolvimento do produtor e do trabalhador rural brasileiro. Isso está baseado na Lei 8.315 de 1991, que foi a que instituiu o Senar. Opa, então quer dizer que existe uma entidade que oferece capacitação, educação profissional e assistência técnica. Pois é, eu não posso dizer que tudo isso é de graça, porque não é. O produtor já está pagando. Nós, produtores, já estamos pagando. A minha dúvida é, tu que é produtor e está me ouvindo agora, tu aproveita e usufrui dos benefícios disponibilizados pelo Senar? Constantemente eu escuto de produtores que falta capacitação técnica. Eu escuto de pesquisadores e pessoas da atividade que falta capacitar e melhorar a mão de obra. Que mão de obra é um gargalo e precisa ser capacitado. Que o produtor precisa se capacitar. Eu concordo plenamente com isso. Nosso podcast é sobre isso. Mas aí eu pergunto, quantos cursos do Senar tu fizeste? Porque tu tá pagando por eles e tá reclamando exatamente que falta aquilo que ele se propõe a fazer. E aqui não cabe dizer que falta qualidade aos cursos ou programas do Senar. Pelo contrário, é de altíssimo nível. Dos melhores profissionais que eu conheço, alguns são instrutores do Senar e o conteúdo é muito, muito bom. Mas por algum motivo o produtor não usufrui ou usufrui muito pouco dessa alternativa. Embora seja pago através de uma contribuição dos produtores rurais, os cursos do Senar são abertos a todos que desejam fazer. Não precisa ser produtor para realizar. E uma coisa que nós sempre pontuamos é o produtor enviar, estimular seus colaboradores para se capacitar, se reciclarem, trocarem informações e eles fazerem os cursos. O Senar é regionalizado, então para dar uma ideia, eu vou falar dos cursos que existem no Rio Grande do Sul, hoje, em 2024, específicos para ovinocultura. Adestramento de cães para pastoreio em rebanho ovino, manejo de ovinos, manejo de recursos forrageiros para ovino, manejo reprodutivo de ovinos, terminação de cordeiros, tecelagem ou confecção com lã, tosquia de ovinos pelo método Tally-Hay, inseminação artificial de ovinos, ou até outros cursos que não são diretamente para ovinos, mas que são importantes para o nosso meio, como por exemplo, cerca elétrica, gestão rural. Todos esses cursos e outros tantos estão lá, disponíveis. Tu que é produtor já pagou por ele. Será que desses tantos, tu já sabe tudo que tem que saber sobre todos? Será que não ajudaria na tua propriedade fazer alguns desses cursos? Será que não ajudaria na capacitação
na tua capacitação ou na capacitação de algum colaborador realizar esses cursos? Pois é. Como participar é muito fácil, é só procurar o sindicato rural do teu município, pode ser que esse curso que tu deseja até já esteja programado, ou senão tu pode solicitar. Normalmente a exigência é ter 18 anos ou mais e a maioria tem um número mínimo de participantes, ao redor de 10 pessoas. E não tem custo. Ou melhor, já está pago, é só fazer. O Senar é mantido através de uma tributação via contribuição dos produtores rurais. É uma pequena porcentagem descontada na comercialização dos produtos e o valor vai depender se tu é pessoa física ou jurídica, entre outras coisas, mas é ao redor de 0,2%. Não adianta a gente entrar muito nisso, porque pagar a gente vai pagar de qualquer jeito. Lembrem lá da frase do Benjamin Franklin, do tributo a gente não tem como fugir. O ponto do episódio é usufruir do benefício que esse tributo que a gente está pagando. É evidente que a gente tem um problema de capacitação técnica. E aí a gente tem um serviço oferecendo essa capacitação que nós já pagamos e não aproveitamos. Será que isso é desconhecimento ou será que é acomodação do produtor? Cadê o nosso protagonismo de buscar o retorno dos nossos tributos? Nós precisamos ser mais ativos, nós precisamos ser mais participativos. Esse é o tema do nosso episódio. E quando eu falo isso para o produtor rural, a resposta muitas vezes é: tá corrido, falta tempo, tá muito serviço, que não dá para parar uns dias. Nós somos produtores, a gente sabe que isso muitas vezes é verdade, mas a gente também sabe que tem como se organizar e esporadicamente conseguir conciliar. E mais do que isso, porque o Senar ele também tem uma versão de ensino à distância, o EAD. Tudo online, são cursos até pelo WhatsApp, ou seja, dinâmico, que dá para fazer no horário que tu pode, da forma como tu pode e até fora do horário de expediente. E aí, qual que vai ser a desculpa agora? Além dos cursos, o Senar também possui outras frentes fazendo palestras, promoções, coisas assim. E vale sempre a pena citar os programas. São diversos, desde o programa Jovem Aprendiz, o programa Negócio Certo Rural, Empreendedor Rural e o mais comentado ou mais famoso de todos, o ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Tu te inscreve, lembrando que já está pago, ou seja, não vai ter custo, e tu vai receber então sem custo na tua propriedade uma série de visitas de um técnico para trabalhar contigo todo o processo gerencial da tua atividade. Eu, Ney, vou dar o meu relato. Eu sou de uma família de produtores, eu sou a 4ª geração, ou seja, eu nasci produtor rural, eu me criei nesse meio. Além disso, fiz medicina veterinária, ou seja, eu sou técnico na área, eu tenho graduação na área, eu tenho pós-graduação na área e tudo mais. E alguém pode até pensar que eu, por exemplo, não preciso dos cursos do Senar. Pois bem, eu participei de 2 grupos do Juntos para Competir, que era um programa que não existe mais, infelizmente, e eu ainda participei de um grupo da ATEG. E dos cursos, eu acho que eu fiz todos, tanto os presenciais quanto os online. Ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho mais. Receber um técnico, debater, reciclar ideias, trocar ideias. É óbvio que isso gera crescimento, é óbvio que isso vai impactar na nossa atividade e na nossa produção. A má notícia que eu tenho para vocês é que a procura é menor do que poderia ser. A boa notícia é que existe estrutura e recurso para atender ainda mais produtores, ainda mais interessados, oferecer ainda mais cursos, abrir ainda mais programas. Mas para isso a gente precisa querer, procurar, participar, ir atrás, deixar as desculpas do lado e ser protagonistas. Eu vou deixar uma enquete para quem está nos ouvindo pelo Spotify, se vocês gostariam que a gente convidasse algum gestor do Senar para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vocês já devem ter percebido que eu sou meio suspeito para opinar nesse caso. Bom, vamos dar continuidade nos nossos tributos agora falando de imposto e trazendo para nossa atividade rural. Acredito que a maioria deve ter pensado em ITR, Imposto Territorial Rural. O ITR é um imposto federal que tem algumas particularidades. Uma delas é que, por exemplo, 50% dos recursos voltam para o município de origem. Porém, se o município fizer um convênio com a União, ele pode ficar até com 100% desse recurso. É isso que acontece na maioria dos casos. De novo, eu não quero entrar nas questões de valores, alíquota, até porque isso vai variar de município para município, conforme a área, se é reserva legal, se é reserva permanente, se é tributável, não tributável. Não é esse o tema. Vocês lembram que a gente já conversou sobre imposto?
imposto não é vinculativo. A administração do recurso vai ficar a critério do executivo correspondente, seja da prefeitura, seja do governo do estado ou da União. Só que o ITR, que é um imposto de origem federal, com essa questão da municipalização, trouxe o tributo ou traz o tributo para mais perto do pagador. E aí volta a questão chave desse episódio, a nossa participação mais ativa, mais efetiva, mais organizada, com mais protagonismo. E eu queria trazer para vocês um exemplo real que acontece aqui na minha Uruguaiana. Para quem não sabe, eu sou de Uruguaiana, nós somos de Uruguaiana, fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. Em 2016, foi criado aqui em Uruguaiana o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais, que foi batizado de Fundestrada, Lei 4.665 de 2016. O artigo 1º do Fundestrada diz assim, fica criado o Fundestrada, destinado à recuperação, melhoria e manutenção das estradas vicinais do município. O artigo 2º constitui recursos do fundo, parágrafo 1º, todos os valores recebidos anualmente pelo município relativos ao Imposto Territorial Rural. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei se vocês ouviram bem, mas um imposto que o Executivo Municipal teria liberdade para usar ficou destinado, por lei, para recuperar as estradas rurais do município. Essa, para mim, é um exemplo de vitória da classe rural uruguaianense, dos produtores, de todos aqueles que estão envolvidos. Porque, obviamente, iniciativas assim elas não partem do nada. É preciso organização, articulação, ação organizada. Não faltavam justificativas para ter um fundo de estrada como foi feito. Afinal, o recurso é pago pelas propriedades rurais, nada mais justo do que fosse aplicado em algo que ajudasse essas propriedades. As estradas vicinais são de obrigação do Executivo Municipal, estradas em melhores condições facilitam o acesso, dão mais segurança, tanto para os produtores como os colaboradores, a todos os envolvidos na atividade. Facilitam o escoamento, diminui o custo de produção, incentiva o produtor. Eu podia citar vários pontos importantes, mas o fundamental aqui é a atuação efetiva da classe, que fez a demanda, que debateu a importância, que levou a pauta adiante, que se fez protagonista. Novamente, o nosso episódio é sobre isso. E a utilização do tributo ITR, do Imposto Territorial Rural, no caso de Uruguaiana, é um baita exemplo que deveria ser multiplicado por aí. Mas só vai acontecer se por aí os interessados se organizarem e forem atrás. Agora vamos para o nosso terceiro e último tributo, que é a taxa. A gente já deu um exemplo então de tributação via contribuição, o Senar, e de tributação via imposto, o Fundestrada aqui de Uruguaiana. E aí, ovinocultor, tu pensou em alguma taxa que tivesse ou que tenha relação com a nossa ovinocultura? Vou te falar a Lei Estadual número 11.169 de 1998. Dispõe sobre, abre aspas, a produção, circulação e comercialização de carne ovina, lã e seus derivados, cria o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado, Fundo Ovinos, e dispõe sobre a taxa. Então, tu não entendeu mal, tu não escutou mal, o Fundo Ovinos é uma taxa. E é uma taxa estadual. O polêmico Fundo Ovinos daria para fazer vários episódios inteiros só sobre o Fundo Ovinos. Polêmico porque alguns acham que foi uma ótima iniciativa e alguns criticam, acreditando que não foi tão benéfico assim para a nossa atividade. A nossa opinião ela está no meio termo e por isso eu escolhi a taxa do Fundo Ovinos para encerrar esse episódio. Por um lado, o Fundo Ovinos é uma interessante iniciativa da nossa cadeia. Foi criada uma taxa que recolhe um valor X na negociação final para que a atividade tenha recurso para se promover, para se organizar, para se incentivar. Só que isso só pode ser considerado bom se nós fizermos tudo isso. Se nós conseguirmos fazer bom uso desse recurso. E aí vem a crítica, porque a gente não está conseguindo, nos últimos anos, fazer bom uso dos recursos do Fundo Ovinos. Um ponto positivo do Fundo Ovinos é ele ser uma taxa. Lembrem lá do começo do episódio, a gente já viu, a taxa tem vinculação.
O recurso precisa ser gasto pelo fator gerador. E isso é que tem salvo o Fundo Ovinos de não ser, por exemplo, destinado para outra coisa, não ir para o Caixa Único do Estado ou qualquer coisa nesse sentido. Como ele é uma taxa, ele tem que ser usado na ovinocultura. E se não for usado, esse recurso vai ficar lá parado. O Fundo Ovinos ele é um tema que ele tem muitos poréns, então fica difícil falar dele brevemente ou superficialmente. Não por medo da polêmica, mas porque ele possui muitas questões complexas. Então vamos fazer um combinado. A gente vai fazer um apanhado superficial para depois cada um, caso tenha interesse, se aprofundar no tema. Para fazer um retrospecto histórico do Fundo Ovinos, a gente vai voltar lá nos anos 90. Lá no final dos anos 90, a classe ovina, os interessados da atividade ovina, viram que era preciso recurso para fazer divulgação, para fazer promoção, para fazer incentivo da nossa atividade. Pedir dinheiro para o Estado, para o governo do Estado, praticamente não adianta, e a alternativa que foi encontrada na época foi a criação de uma taxa. Então, se retira um valor final de cada produto negociado para abastecer essa taxa e com esse valor, então, fazer essa divulgação, essa promoção e tudo mais que era necessário. Começou assim e teve alguns contratempos. O principal é que uma taxa a mais acaba sendo um gasto a mais. Então a indústria ia lá e no final, na comercialização, tinha que pagar uma taxa. Opa, uma taxa a mais é um custo a mais, então vai aumentar os custos da indústria. Só que aí surgiu uma alternativa. A cadeia, que já tinha se organizado na criação do fundo, encontrou junto ao governo do estado uma alternativa. Lembrem que era um período que a atividade estava passando por dificuldade, então cabia uma ajuda mais efetiva do governo gaúcho. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque escrevendo essa frase, 2 décadas depois, parece que a gente ainda está andando em círculo, né? É até um pouquinho desanimador. Bom, mas aí a proposta que a cadeia encontrou é: as indústrias recolhem a taxa do fundo normalmente, elas vão ir pagando, só que, para não ter um peso financeiro para as indústrias, o valor pago seria abatido de um outro tributo que o governo gaúcho teria direito, no caso um tributo então estadual, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí então as indústrias não teriam mais do que reclamar. Tirando o trabalho para os contadores de organizar a papelada e o fluxo de caixa, o que está sendo gasto, o que está sendo pago para pagar o fundo, vai ser abatido, custo zero, e na verdade quem está arcando com o Fundo Ovinos é o governo do estado gaúcho, que indiretamente está abrindo mão do ICMS correspondente que teria que receber. Cá entre nós, isso é um fato raro quando a gente fala de tributação, né? É raro um governo abrir mão de tributação. Um porém dessa forma de compensação e que gera algumas críticas é que o estado gaúcho só pode atuar sim sobre os seus domínios. Então, quando o comprador não é uma empresa gaúcha, o estado gaúcho ele não pode oferecer um benefício de dedução fiscal estadual para algo que ele não vai receber. Quem vai receber vai ser o outro estado. Então, nesses casos, quando o comprador é de outro estado e ele vai pagar o ICMS em outro estado, o governo gaúcho não tem então como deduzir aquilo que ele não vai receber. Então, nesses casos pontuais, a taxa acaba sendo sim um custo a mais para essas empresas fora do estado. Se vocês estão lembrados, a gente falou lá em mercado que as indústrias de abate de Santa Catarina são um importante destino para os ovinos gaúchos, só para dar um exemplo. E essas têm o custo a mais então da taxa do fundo, ou seja, indiretamente a taxa acaba até incentivando ou favorecendo as indústrias estaduais do Rio Grande do Sul, porque ela vai ter um custo a menos que um concorrente de outro estado para adquirir o mesmo produto. Hoje, em 2024, só para a gente pontuar, falando só da cadeia da carne, a taxa está ao redor de R$ 8,00 por animal comercializado, independente de peso, de idade ou de qualquer coisa. Então, sobre cada animal vai ter uma tributação via taxa de aproximadamente R$ 8,00 por animal. Isso vai abastecer a taxa do fundo. A gente sabe também que o Rio Grande do Sul tem guiado aí em torno de 250 mil animais por ano para abate. Ou seja, só na carne a gente vai ter praticamente R$ 2 milhões por ano alimentando o fundo. Cá entre nós, esse não é um valor desprezível ou insignificante.
Eu acho que todo mundo concorda que nós precisamos de campanha de incentivo ao consumo, de fomento da atividade, de incentivar novas tecnologias ou outras tantas questões que a cadeia precisa. E aí a gente volta para o ponto-chave do nosso episódio. Atitude, organização, para termos um melhor retorno sobre o que pagamos. E na taxa do Fundovinos a gente está falhando nos últimos anos. Nos últimos anos porque no início nós tivemos essa organização que a cadeia precisa para dar um melhor uso. Um exemplo que eu adoro de citar porque eu acho ele fantástico é o Guia Prático do Ovinocultor. Um livro, um guia que é excepcional, didático, de fácil leitura, ilustrado, ele é ótimo. E para ele ter sido realizado, ele teve recursos do Fundovinos que viabilizaram. Ou seja, nós já soubemos usar o fundo. Mas por que a gente parou de aproveitar? Onde que a gente está errando? Será que é omissão nossa? Será que é desorganização da cadeia? Falta de maturidade? Um pouco de tudo isso? Ou o quê? Quando a gente olha assim, me parece que é um sinal claro de que é preciso repensar a nossa cadeia. Eu falei há pouco que a gente estava vivendo os mesmos problemas de 20 anos atrás, andando em círculo. E aí volta o motivo desse episódio. Nós, interessados, produtores, técnicos, trabalhadores, pesquisadores, atuantes da atividade, precisamos evoluir. Precisamos sermos mais participativos, entendermos os problemas e sermos ativos e organizados na busca por soluções. Precisamos fazer isso de forma conjunta. Para não fugir da polêmica, agora em 2022 foi sancionado um projeto de lei, PL 72, do deputado Luiz Mainardi do PT, Partido dos Trabalhadores, que alterou o fundo, especialmente na gestão dos recursos e vínculo a uma entidade, que precisava ter determinadas características e, no fim das contas, então a Arcor, Associação Brasileira dos Criadores de Ovino, ficou como essa entidade gestora. Respeitando todas as opiniões diferentes, mas a nós nos causou uma certa estranheza. Uma entidade nacional, como é a Arcor, gerir um recurso que é estadual. Por mais que a sede da Arcor seja aqui no Rio Grande do Sul, por mais que exista um vínculo histórico da entidade com o Estado, o fato é que há muitos anos ela é uma entidade nacional e que tem atribuições bem específicas, como o controle genealógico dos animais vinculados ao Ministério da Agricultura, e os seus associados são, então, esses criadores de animais com registros. Uma parcela dos produtores, não representam os todos. E outra questão é que por mais que atualmente, e novamente a gente está gravando em 2024, a atual gestão da Arcor tenha nomes com expertise e conhecimento sobre as questões gaúchas, novamente a Arcor é uma entidade nacional, com associados por todo o Brasil. E a gente está num cenário onde, por exemplo, a ovinocultura no Nordeste está crescendo muito. Hoje já detém 70% do rebanho brasileiro. Será que no futuro nós não teremos uma gestão que tenha mais integrantes do Nordeste na Arcor? Será que no futuro nós não teremos um presidente de outra região da Arcor? E aí? Eles farão essa gestão dos recursos estaduais aqui do Rio Grande do Sul? Será que eles vão ter essa expertise? Será que eles vão ter esse conhecimento em relação às nossas questões? Sendo que essa relação de gestão de recursos para uma questão estadual não é sequer uma obrigação legal da entidade? Eu analiso todo esse movimento como um equívoco, essa mudança que ocorreu na gestão do fundo. Na minha leitura, até juridicamente, é uma decisão bem questionável. Mas aí a gente volta no tema do nosso episódio. Onde estão os produtores gaúchos que não atuam, que não se organizam, que não demandam e que não questionam? Será que não é hora de nós, interessados na atividade, nos organizarmos e sermos mais protagonistas? Nós até observamos que existe uma certa indignação, mas sempre muito mal direcionada, muito mais concentrada a grupos de WhatsApp do que propor ações concretas. Se concentram em querer que alguém faça algo, mas não em fazer. E, muitas vezes, até se queixando por desconhecimento, como o exemplo que a gente usou hoje. A gente pede por mais capacitação técnica, mas a gente não busca o que está disponível, como o exemplo que a gente usou do Senar.
Enfim, enquanto não houver uma maior participação, enquanto não houver evolução para um debate mais maduro, com mais informações, com mais aprofundamento, enquanto não nos dermos conta que precisamos ser mais participativos e ativos, dificilmente a gente vai ter mudança de cenário. Seja através de um curso de capacitação oferecido pelo Senar, que o produtor não se inscreve, ou ao Fundovinos, que o produtor nem entende para onde esse dinheiro está indo. A evolução na nossa cadeia passa por informação e participação. Sabemos que não é um caminho fácil, sabemos que não é um caminho simples, sabemos que não é do dia para a noite. Mas se nós, produtores interessados na cadeia, não conseguirmos nos aproximarmos, nos organizarmos, propor e cobrar ações, dificilmente a gente vai ter avanço. Fazer uma pergunta para ti, que é produtor ou interessado na cadeia e está nos ouvindo. Como tu gostaria que a cadeia ovina tivesse daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? Mas depois de te fazer essa pergunta, te faça uma outra. Será que nós, interessados, estamos fazendo o que deveríamos fazer para que a gente consiga, daqui a 5, 10, 15 anos, chegarmos onde desejamos chegar? Ou a gente está esperando algo mágico cair do céu enquanto a gente reclama por aí em grupo de WhatsApp? Esse foi o nosso 27º episódio, e para quem ouviu o release, lá o primeiro, deve ter percebido que mudou um pouquinho. A gente ia falar de obrigações legais, incluindo todos esses tributos e tudo que a gente falou hoje, mas também de obrigações legais referente a doenças de notificações obrigatórias, manejos ou vacinas obrigatórias. Mas para o bem do ouvinte, a gente optou em dividir por 2, porque senão ia ficar um episódio muito longo. Então o nosso próximo episódio vai ser uma parte 2 de hoje, falando daí das doenças de notificações obrigatórias, manejos obrigatórios ou vacinas obrigatórias. A gente se encontra em breve. Enquanto isso, a gente segue por mais ouvinos.